Eu não sou um sujeito que lê muitos livros por ano, mas eu dedico muito tempo do meu dia a dia à leitura. Recentemente eu vi uma notícia que me chocou um pouco, que fala que a grande maioria dos brasileiros leem por ano de 3 a 5 livros, o que é muito pouco. Já não é todo mundo que vai ler. E se você parar pra pensar que desses leitores eles leem 5 livros e às vezes nem são 5 livros efetivamente bons pra ele, no sentido de serem boas obras literárias, se forem obras literárias no caso, é uma notícia realmente alarmante. A partir dessa notícia eu pensei, tá, se um leitor interessado lê de 3 a 5 livros por ano, será que eu consigo fazer uma lista de 5 livros muito interessantes sobre algum tema específico para que essa pessoa pelo menos edifique alguma coisa em um ano? E é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo, usando como temática a literatura antiga clássica. E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje vamos falar sobre literatura clássica. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui, como eu apresentei, é fazer uma lista curta de 4 a 5 livros, eu vou ver aqui quantos eu vou falar na verdade, para introduzir as pessoas à literatura clássica antiga. O primeiro livro que eu tenho para recomendar é um queridinho aqui do canal, apesar de eu ter algumas ressalvas, mas eu sempre falo dele, mas é O Livro de Ouro da Mitologia do Thomas Bulfinch. Eu gosto desse livro por alguns motivos. Primeiro que ele é extremamente completo, ele não só dá as informações da mitologia, que é um conteúdo muito importante para a iconografia e para a literatura grega clássica no geral, mas ele te introduz também a cultura ocidental, através de trechos da literatura, através de pinturas, de estátuas. Ele te apresenta muitas das artes das quais fazem referências, sim, aos mitos que ele está contando aqui no livro. Mas é claro que eu tenho que dar algumas ressalvas a ele, né? Porque o conceito de mitologia, conforme você vai começar a estudar a literatura clássica antiga, ela mais atrapalha do que ajuda. Porque os mitos, no geral, eles não se conversam muitas vezes entre si, ou seja, vários mitos, principalmente os mitos cosmogônicos, ou seja, de origem das coisas, eles vão ter uma série de conflitos, eles não vão se encaixar, e o problema da mitologia é que ela tenta encontrar um mito como certo. E às vezes o mito como certo, ele não é o mais conveniente, dependendo do parâmetro que você vai ter para estudar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. No vídeo passado eu citei o mito de Prometeu, né? Na verdade eu só falei do mito de Prometeu. Esse mito ele é explorado em vários livros, como A Teogonia e o Trabalhos e os Dias, do Hesíodo, mas também é trabalhado em Protágoras do Platão. E a versão do mito em Protágoras do Platão, ela é completamente diferente da do Hesíodo. O jeito e as coisas que eles querem falar ali, a função do mito é completamente diferente naquele diálogo platônico e no texto do Hesíodo. Esse livro, por exemplo, ele vai pegar como corpus a versão do mito em Platão. O que, sinceramente, para mim é um pouco inútil, porque se eu quero focar em literatura, eu quero ver o que a literatura está dizendo para mim, não o que a filosofia está dizendo para mim. É claro que vai ser útil, mas você entende que a mitologia, ela pega um parâmetro apenas e vai tratar ele como se fosse a verdade absoluta? E o problema para mim desse livro é isso, ele não mostra muito bem da onde ele tirou os mitos. Mas isso é um problema para quem já está se especializando para conhecer a literatura clássica. Se você está começando, é importante que você tenha um conhecimento dos mitos no geral. Principalmente para essa lista, é um livro introdutório muito interessante também, porque esse livro aqui, ele vai te introduzir a própria linguagem poética que a gente vai acabar acompanhando nos próximos textos. Porque ele traz citações de livros clássicos, tem citações de Byron, tem citações do Homero, tem citações do Camões, por exemplo. Ou seja, para você já se acostumar com essa linguagem poética clássica, já introduzindo também esses conteúdos míticos que, sinceramente, se você não tiver, tu não vai conseguir acompanhar essa lista no geral. Geralmente eu sou um cara que gosta mais de focar na parte da literatura e depois a gente vai pegando mais textos acadêmicos. Porém, tem um texto acadêmico específico que não dá para ignorar e se trata da Poética do Aristóteles. Essa versão que eu tenho aqui, na verdade, ela vem com outras duas poéticas, que é a do Horácio e a do Longino, além a do Aristóteles, mas a que eu estou falando especificamente é a do Aristóteles. Por que eu acho esse livro importante para você que vai começar a ler a literatura clássica antiga? Porque ela vai te dar os parâmetros e a definição do que são esses textos. Ela vai literalmente edificar o conhecimento para você. Ele vai te explicar, por exemplo, o que eram as tragédias gregas, o que eram as comédias, apesar de na poética não ter muito bem uma parte sobre a comédia, porque parece que ela
ou Aristóteles não escreveu ela, ou ela simplesmente desapareceu, mas ela explica o que era a comédia antiga grega, explica o que era a tragédia antiga grega, explica o que era o lírico mais ou menos, mas explica principalmente o que vai ser mais útil pra gente, o que era o épico grego. E o gênero épico é o tipo de texto que a gente vai lidar muito nessa lista. Não é um tratado longo, é um tratado de 30 páginas, mas também não é um tratado simples. Na verdade é um texto bastante complexo. Geralmente o pessoal que faz a graduação em letras acaba pegando esse livro aqui pelo menos uma vez na cadeira de teoria literária ou introdução aos estudos literários, alguma coisa assim. Sempre vai acabar pegando esse livro porque ele é muito importante, muito fundamental, e ele é útil até hoje, porque ele te dá fundamentos e parâmetros para você entender exatamente os gêneros de literatura que a gente vai consumir com esses escritores. Inclusive, outra indicação aqui, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muitos dos textos que a gente vai trabalhar aqui são textos de fôlego, são poemas muito longos, poemas de 16, 17 mil versos. Então, se você não está acostumado muito bem a esse gênero, eu recomendo você pegar outro gênero que é próximo, não é o mesmo gênero, mas é próximo, que são as tragédias gregas. E lembrando que no texto do Aristóteles, elas são sim explicadas, então em tese esse conhecimento você já vai ter seguindo essa lista. Eu recomendo você ler qualquer tragédia. A que eu tenho aqui na minha mão é a trilogia tebana do Sófocles, e no geral essa versão ela é boa. Eu gosto da tradução, eu gosto das notas, eu acho ela bem eficiente. Essa edição aqui, ela vem com 3 peças, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Se você não conhece esses mitos, provavelmente você vai conhecer aqui no livro da Mitologia de Ouro, e caso não se preocupe, porque o Maria da Gama, que foi o cara que fez a tradução, as notas, ele também fez a introdução explicando os mitos. Então, se você não conhece os mitos muito bem, você vai passar a conhecer a partir da introdução. Não se preocupe. Então, você não precisa ter aquele conhecimento prévio todo para ler uma tragédia. Como eu disse, pode ser qualquer tragédia grega. Qualquer tragédia grega. Eu não recomendo as comédias, e sim as tragédias. Porque a tragédia, ela tem mais o tom elevado, que é o que essa lista vai seguir, tá? Claro, se você quiser ler as comédias, por favor, vá ler as comédias. Comece por Lisístrata ou A Greve de Sexo, tem esses 2 nomes. Mas, como eu disse, eu acho que as tragédias são mais eficientes para essa lista por causa do tom austero que elas têm, por causa do tom elevado. De qualquer forma, se eu posso recomendar algumas peças para você ler, é Édipo Rei. Essa tem que estar garantido, essa é uma das que provavelmente você já leu. O próximo texto que eu recomendo, cara, é Hesíodo. Eu tenho essa edição aqui da Martin Claret, que eu não recomendo, porque ela é em prosa, tá ligado? Ela é boa, ela tem boas notas, na verdade, eu já usei ela para estudo. Na verdade, eu usei ela como leitura complementar à versão em verso, porque ela é mais clara, sabe? E a edição é boa, ela é interessante de fato. Só que, cara, para quesitos literários, eu acho que ela peca. Ela é legal pra aquela pessoa que tá com medo de ler. E agora eu tô percebendo que eu tô devendo muito um vídeo sobre Hesíodo no geral, né? Sobre Teogonia e Trabalhos e Dias. Eu falo muito sobre ele, mas eu nunca falei sobre os livros em si. Mas assim, resumindo, a Teogonia e o Trabalhos e Dias, eles não são poemas épicos, mas eles têm uma estrutura muito similar com as 2 grandes bombas, que eu vou guardar pro final desse vídeo, obviamente, que vão ser as leituras finais. E, sinceramente, as mais importantes de toda essa lista. Mas como eu disse, eles não são poemas épicos, mas ele tem esse tom elevado, sabe? Que a gente vai encontrar e está encontrando por toda a lista. O gênero desses poemas, se a gente pode dizer, a Teogonia é um didático cosmogônico e Trabalhos e Dias é um didático sapiencial. Resumindo, a Teogonia, ela tá aqui para contar a origem do cosmos. Então, assim como o livro de ouro da mitologia, ela vai ser um fundamento muito legal para você conhecer a mitologia grega, algumas particularidades dos deuses e tal, e a origem, alguns mitos de origem, de fato, dos deuses, do cosmos, que, enfim, vão influenciar muito na compreensão de vários outros livros para frente, porque se tem coisa para ser citada na literatura é a mitologia grega. E Trabalhos e Dias, ele é um poema diferente, porque ele também tem um pouco de mitologia, mas ele é mais pé no chão, ele é mais terreno. Nesse texto, o Hesíodo, ele escreve esse poema por irmão dele, o Pérsis, porque o Pérsis, que é o irmão do Hesíodo, ele aparentemente não está vivendo como um grego deveria viver, né? Ele é um sujeito que não se devota ao trabalho, não se devota às condições mortais que um ser humano tem,
principalmente no mundo grego, que é um mundo que deixa o homem muito vulnerável por insalubridade, por causa das guerras, por causa da fome, por causa, enfim, de uma série de coisas e de particularidades do mundo grego. E o irmão dele tá vivendo como se fosse um imortal, ou seja, como um deus, como se tivesse todo o dinheiro do mundo para fazer o que quisesse e no fim não está trabalhando. E qual que é os problemas que essa vida na farra para os gregos levaria ao fim da sua vida? Então, enquanto a Teogonia está aqui para falar sobre a origem do cosmos, o Trabalhos dos Dias está falando sobre a necessidade de cultuar o trabalho, né? De cultuar a justiça e como que a vida sem o trabalho e a justiça seria, no fim, infeliz. São dois poemas muito fodas, muito interessantes, que tem muitos estudos e que, obviamente, tem uma grande qualidade literária, mas no quesito entretenimento eles pecam. Então, é uma leitura válida, mas eu passo pano para quem quiser ignorar. Para fechar a nossa lista, eu vou falar de 2 livros ao mesmo tempo. Estão aqui, ó. Ilíada e Odisseia, do Homero. Chegamos ao gênero épico finalmente, chegamos a Homero, né? Homero, ele é um poeta grego épico a que a gente atribui a Odisseia e a Ilíada. Não dá pra saber certinho se foi ele que escreveu ou não, porque, enfim, literalmente ninguém tava lá pra ver. Tem várias particularidades do mundo grego da época que poderiam sim ser grandes obstáculos pro cara escrever 2 puta poemas desse tamanho. São poemas extremamente longos do gênero épico, que conta a narrativa e a história de mitos e heróis, para que eles sejam lembrados por toda a existência. Odisseia e Ilíada, escuta o que eu estou te falando, são os textos mais importantes da cultura ocidental. Os mais importantes por 2 motivos. Eles são muito bons. Segundo, eles foram um dos primeiros textos que sobraram, que são muito bons. O que significa que toda uma tradição crítica e literária os estuda e os referencia. São 2 poemas em que você vai encontrar, sinceramente, o que você não encontrou em nenhum dos 4 livros que eu falei, que é a beleza épica, a beleza do épico, a beleza do grandioso. São 2 poemas que um é sequência do outro, mas você pode ler eles de formas separadas. Porque para você ler esses livros, cara, você já tem que conhecer muito bem os mitos com os quais ele vai lidar. Porque os 2, eles tratam episódios muito importantes para a cultura grega e as pessoas que liam esse livro, sobretudo na época, já conheciam essas histórias. Então, o Homero, ele não vai perder muito tempo explicando muita coisa para você. Mas, como eu sou um cara muito bonzinho, não sei se vocês vão lembrar, eu recomendei esse livro aqui. E esse livro aqui, ele fala muito bem, ele explica muito bem sobre a Odisseia e a Ilíada. É um pouco difícil dizer qual livro foi escrito primeiro, mas o que a gente tem certeza é que, no quesito da história, a Ilíada ela vem primeiro, depois acontece a Odisseia, tá? E a Ilíada, ela narra a Guerra de Troia sob a perspectiva de Aquiles, o herói Aquiles. Tanto que quando a narrativa começa, a Guerra de Troia já começou, e quando ela termina, a Guerra de Troia não acabou. É uma história muito boa porque ela fala sobre família, sobre glória, sobre a ira divina e principalmente sobre as relações humanas em um conflito tão complexo e perturbador quanto a Guerra de Troia, que sinceramente é uma guerra completamente levada pela vaidade por honra. Porque um dos príncipes troianos sequestra Helena, que é a esposa de Menelau, que sinceramente é um dos reis dos aqueus, né? Que são os gregos. E conforme você vai percebendo, o Menelau, ele não quer resgatar a Helena porque ele ama muito a Helena, mas é por honra. Porque quando este príncipe sequestra a Helena, o príncipe estava na casa do Menelau, ele estava como convidado. E ele, como convidado, desrespeitou o Menelau, o anfitrião, sequestrando a sua esposa. Depois da Ilíada, o que acontece é a Odisseia, que narra a viagem de Odisseu. Ulisses, ele tem esses 2 nomes, mas retrata a viagem de Odisseu em retorno para sua casa após ele ter lutado na Guerra de Troia. E, sinceramente, é uma longa viagem até ele chegar para a casa dele. Demora 20 anos para voltar para sua casa. Ele demora 10 anos na guerra e mais 10 anos para voltar. E a Odisseia ela é interessante porque ela tem uma estrutura mais romanesca. Enquanto a Ilíada ela tem uma estrutura do épico, da narrativa dos heróis lutando e coisa e tal, e que curiosamente ela é mais parada do que a Odisseia, porque ela só fica ali narrando como os caras são muito bons em lutas.
A Odisseia, ela tem um aspecto da aventura, sabe? Parece um livro de fantasia, tem hora. De certa forma, a Odisseia ela é mais tragável para ler. Se eu pudesse recomendar um para você ler primeiro, leia a Odisseia, porque eu acho que a estrutura dela é mais próxima dos livros contemporâneos que a gente tem. Depois vai para a Ilíada. Bom, a lista é essa. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e coisas referentes ao YouTube também. E valeu!